Estamos aqui na reunião do grupo de pesquisa do LabGEPS. Hoje eu vou fazer a socialização das vivências, né, e da participação do CISAM no evento de simulação que eu participei recentemente. Então, tive a oportunidade de participar desse evento. Ele ocorreu em Lyon, na França. O congresso em si ele foi de 17 a 19, mas ele iniciou no dia 15 com as atividades pré-evento. Então, eu tive a oportunidade de participar e também apresentar dois trabalhos que foram realizados aqui no nosso grupo de pesquisa, mais especificamente do nosso projeto de simulação. Então, o evento é o CISAM Annual Meeting, que ele é um evento que ele é proposto pela The Society for Simulation in Europe, né? É uma instituição de 30 anos já, então bem consolidada, né? Sociedade Europeia de Simulação. O evento ele aconteceu em Lyon, na França, né? De 15 a 19/6. Achei interessante quis trazer aqui porque eles fizeram um aplicativo para o evento. Então, nesse aplicativo a gente conseguia, como era um evento assim, com muitas atividades simultâneas, tinha às vezes mais de 10 atividades acontecendo ao mesmo tempo, era até um pouco confuso para a gente conseguir se achar, né, e encontrar uma atividade que a gente quisesse participar. Eram muitas opções, então eles fizeram um aplicativo que tinha toda a programação. Você poderia selecionar os workshops que você queria participar, as palestras, né? Também tinha uma parte de network, conseguia pegar o QR Code da pessoa. Então, é interessante, né? Acho que, embora os eventos não sejam tão grandes nesse ponto, mas o aplicativo ajuda bastante a gente se encontrar dentro das atividades. Falando um pouquinho da cidade para vocês, né? Então, Lyon é a terceira maior cidade da França, tem em torno de 530 mil habitantes. Ela é considerada um patrimônio mundial da Unesco, né, devido ao seu centro histórico. E também é considerada a capital gastronômica da França. Embora não sou muito adepto ali da culinária, né, mas é bastante famosa ali os tradicionais restaurantes bouchons de Lyonnaise, né? A comida, principalmente, assim, bastante carne de porco, tem aquela linguiça de tripas, que é bastante tradicional ali. É uma cidade que é cortada, né? Ela tem 2 rios que passam dentro da cidade, então tem inúmeras pontes na cidade, bem bonito, né? O rio Saône e o rio Rhône. E também ela é considerada uma cidade com referência em mobilidade urbana. Eu tive a oportunidade de utilizar o transporte público lá, e é muito bom mesmo. Nos primeiros dias a gente ficou com um pouco de receio, então não, vamos tentar, né? Mesmo porque o preço do Uber é extremamente caro. Então, você andar 3 quadras é 15 euros. Né? Embora falem que dá pra gente converter, mas não tem como, né? Tem que ser 15 euros, né? Caro. E o transporte público, assim, cada 5 minutos está passando um ônibus, muitos ônibus elétricos, bem fácil de se localizar. Então, realmente é muito bom. Lá eles andam também bastante de bicicleta, bastante de patinete elétrico. Então, o trânsito ele flui muito bem, né, por ter um transporte público que é bastante efetivo. Não tem, assim, pouquíssimas motos, eu observei na cidade. E os carros também não é muita quantidade, assim. O pessoal utiliza muita bicicleta elétrica, os patinetes. Então é bem tranquila a mobilidade. E também é considerado um polo de saúde e educação, né? Tem hospitais e instituições de ensino de referência. Então essa imagem eu peguei da internet, né? Para ter uma vista panorâmica, mostrando aqui os rios. Então tem inúmeras pontes, né? Que ligam um lado do outro da cidade. Essa aqui já é uma foto que eu fiz, então esse é o estilo assim, da cidade, bem gostosa, né? Agora eles estão no verão lá. Uma coisa que me chamou a atenção, eu não sabia e fiquei impressionado, é que tem sol até 9 horas da noite, quase 10 horas e começa a escurecer. Gente, que bacana, né? Você sai do trabalho e ainda dá para curtir o dia ali por muitas horas. Achei bastante interessante.
Essa primeira foto é o local do evento, né? Como se fosse uma galeria enorme que tem hotéis, restaurantes e tinha um quarto bem grande também, ele ficava aí no hotel que foi hospedado no evento, então no final conseguia ir embora por dentro do quarto, bem bacana. Aqui eu tirei uma foto, né, dos ônibus, bastante ônibus elétricos na cidade, muito interessante. Um pouquinho do centro histórico, né? Aquela fotinha ali no canto é a Basílica de Notre Dame, muito bonito. Uma arquitetura bem bacana. A culinária também, os doces, as massas, umas vitrines assim que a gente ficava vendo, encantado. Bom, então falando um pouquinho agora do evento, né? Da cidade do evento. Então, o CESAM, ele reuniu muitos pesquisadores, educadores, líderes globais relacionados à simulação. Não me lembro exatamente quantos países, mas se não me engano, eram quase 60 países que estavam representados ali no evento. Não encontrei nenhum brasileiro, creio que até tinha, mas não encontrei nenhum por lá. E os principais temas, assim, acompanhados, porque não foi nem abordados, como eu disse, eram muitas coisas simultâneas, então eu fui direcionando. Como a gente participou recentemente do SAM, né? É um evento bem consolidado de simulação, eu acabei escolhendo, né, temas mais abrangentes, relacionados à pesquisa, relacionados à difusão da simulação de forma global. Então, alguns temas que acompanham a simulação da saúde global, inclusive com a representação da Organização Mundial da Saúde, que estava lá e conduziu workshops nesse sentido. A simulação é algo que a simulação nasce, na verdade, né, com a questão da segurança do paciente, mas dos workshops que foi ministrado pela OMS é justamente a utilização da simulação nos programas de segurança do paciente e melhoria da qualidade. Pesquisa em simulação, também tive a oportunidade de participar de workshops nesse sentido, né, como escrever um artigo na área de simulação, como fazer uma avaliação de um artigo dentro dessa temática, né? Então, foram os principais tópicos que eu acabei participando. Então, em relação à simulação para a saúde global, né, como eu disse, teve a participação da Organização Mundial da Saúde e eles têm focado muito na simulação como uma estratégia para o fortalecimento da força de trabalho em saúde. Então, existem várias iniciativas da OMS, das próprias sociedades de simulação, tentando formar grandes grupos e alianças, né, para trazer a simulação realmente como ferramenta potente na formação e na educação permanente. E também tem sido muito discutido a expansão da simulação para países e para localidades com recursos limitados. Né? Uma das alternativas para isso é a telesimulação. Uma vez que a gente consegue, num local que tem um centro, né, de simulação, que tem esse aparato tecnológico, levar isso para centros menores, para populações que não têm esse acesso. Em relação à segurança do paciente, né, e melhoria da qualidade, foi discutido muito a integração da simulação com esses programas que já existem dentro das instituições. Né? Então, não somente para o treinamento em si, né? Não somente pensando na simulação no treinamento dos profissionais, mas na definição de fluxos, na avaliação de protocolos, né? Realmente incorporando isso. Inclusive, né, para análise de eventos adversos. Uma discussão bem interessante. E também, né, a simulação in situ como uma ferramenta de melhoria organizacional. A simulação in situ é aquela que a gente faz dentro do ambiente de trabalho, não é lá dentro do laboratório que está dentro do hospital, né? Realmente lá onde o cuidado acontece. É bem desafiador, né, você fazer uma atividade como essa, mas eu tive a oportunidade de ler alguns trabalhos assim, que eles trazem resultados muito positivos. Você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você treina o profissional, você consegue identificar várias falhas latentes que tem nos protocolos e consegue corrigir isso. Né? Ali no início da pandemia, vários hospitais eles fizeram simulações, antes mesmo de atender o primeiro caso,
como se eles estivessem recebendo um paciente com Covid, por exemplo. E nisso eles conseguiram identificar um monte de coisa, né? Eles conseguiram identificar, por exemplo, que aquele monte de EPI, aquele monte de aparato dificultava a comunicação. Então teve um artigo muito interessante que eu li, que o médico pede uma medicação, mas ele está com a N95, ele está com o face shield, e a enfermeira entende outra coisa e faz uma medicação errada. Né? Então eles acabam se contaminando, o telefone toca, vai lá e atende o telefone, que estava contaminado. Então a simulação ela consegue, né, além do treinamento em si, rever esses fluxos, rever os protocolos. Então, muito interessante nesse sentido. Também foi discutido na pesquisa em simulação, e é algo que a gente vê quando a gente vai fazer, por exemplo, uma revisão de literatura sobre artigos, né, de cenários, de simulação, faltam muitas informações. Então foi discutido muito a importância de você detalhar o cenário, né, em todos os seus aspectos, do pré-briefing, todos os aspectos do cenário, o potencial teórico, metodológico utilizado, se teve validação, se não teve, o desenho, a progressão clínica daquele cenário, o debriefing, né, a capacitação dos instrutores. Então tudo isso é importante quando a gente vai fazer pesquisa, né, e publicar sobre simulação. E também a importância dos estudos multicêntricos. A gente tem visto isso, né, na nossa pesquisa, porque geralmente a própria simulação em si ela exige grupos pequenos para a aplicação da metodologia. E aí isso se torna um problema quando você quer publicar. Você acaba tendo N's muito pequenos, né, e quantitativamente isso é ruim. Então, tem sido, né, incentivadas pesquisas multicêntricas para a gente conseguir um quantitativo maior e a gente replicar a intervenção em várias realidades diferentes, buscando fazer essa avaliação. Então, produção científica e avaliação por pares, né, a gente trabalhou alguns aspectos ali de escrita e de desenvolvimento de pesquisa também na simulação. Eu acho que é algo que cabe até uma discussão maior depois para esse grupo, né? O que é importante, como que a gente pensa no desenho de uma pesquisa com simulação, o que a gente tem que levar em consideração. E a codificação, né, da produção e disseminação desse conhecimento, também foi trabalhado em algumas revistas específicas, inclusive algumas oportunidades para a gente publicar depois. Implementação e sustentabilidade da simulação, foi falado também sobre a formação de lideranças, sobre políticas públicas, né? E a gente vem observando nesses eventos, né, um crescente desses movimentos das instituições em fomentar a simulação, principalmente também para fazer essa integração entre serviço, universidade, né? Algo que tem crescido bastante. Então, a simulação, enquanto ferramenta para a qualidade e segurança do paciente, ela não. Isso a gente já sabe, a gente já tem trabalhado nesse sentido, mas a simulação não somente para o desenvolvimento de habilidades clínicas, né? A simulação é utilizada dentro de várias outras áreas. Então, simulação para habilidades técnicas, comportamentais, né, para redução de eventos adversos, para identificar fragilidades dentro do sistema, até para fortalecer a própria cultura de segurança. Então, existem várias usabilidades, né, que a gente pode utilizar a simulação. E aí, isso aqui é mais uma leitura minha, né, pensando nessas discussões, pensando no que a gente já vem produzido, que eu penso que a gente pode começar a trabalhar aqui primeiro na graduação, né? Então, simulações que estejam relacionadas aos eventos adversos que são mais comuns nos nossos campos de prática. Então, a partir de informações que o próprio campo traz para nós, os hospitais, as UPAs, a atenção primária, a gente já começar a preparar os alunos nesse sentido, né? E integração com disciplinas clínicas que a gente tem, saúde do adulto, do idoso, da mulher, da criança, com as questões de segurança do paciente. Na pós-graduação, né, projetos de pesquisa que avaliam o impacto da simulação em indicadores assistenciais. Então, acho que esse é um
é um avanço que a gente tem que começar a pensar a partir de agora, né? A gente está fazendo simulação, mas qual é a repercussão dessa atividade na prática clínica, né? Isso repercute, isso melhora a assistência, isso se traduz em qualidade, né? Estudo sobre cultura, trabalho em equipe e eventos adversos, e no serviço de saúde, principalmente a gente começar a pensar na simulação em si. Eu já tenho um planejamento do próximo semestre, né? Já fiz um levantamento lá na UNA, a gente vai tentar, vou supervisionar com os estudantes, fazer algumas simulações, né, de alguns cenários que a gente já vem trabalhando no próprio serviço, em horário de direito. Né? Então vai ser um desafio, vamos tentar, mas eu acho que é algo bastante importante para a gente trabalhar, ainda acaba fortalecendo bastante. Também foi discutindo, né? Parece que é interessante quando a gente vai para essas discussões, a gente vê que os nossos problemas não são só nossos, né? Então foi trazendo muito isso também, que ainda uma separação muito grande entre a universidade, o serviço de saúde, fica cada um dentro dos seus silos ali, né? Dentro das suas categorias profissionais. Então, isso está muito distante, a simulação ela também vem como uma ferramenta para essa integração entre academia, entre serviço de saúde e gestão. Aqui, né, pensando, aplicando isso para o Messi, contemplando cenários baseados em situações do serviço, acho que é muito interessante a gente trabalhar isso na nossa formação. Um pouco também, né, a gente está pensando ali do Centro de Simulação e Saúde Digital, acho que tem que vir de demandas, necessidades do serviço e a gente começar a simular essas situações com os nossos estudantes. Na pós-graduação, né, os projetos multicêntricos e parcerias, não só parcerias com outras universidades, mas parcerias com centros de simulação, né, com outros hospitais, por que não? Acho que a gente tem que ir buscando com sociedades. Né? E nos serviços parceiros, a gente tem esse planejamento junto com eles, né, de cenários que a gente pode oferecer como uma contrapartida. E a criação de uma rede, né? É algo que, principalmente pensando na saúde digital, pensando no nosso programa de pós-graduação, que envolve alunos de diferentes cidades aqui do entorno, então acho que a gente tem que começar a pensar em expandir um pouco isso, né? Formando uma rede que a gente possa se tornar referência de simulação, treinamento, e a gente possa levar isso mais adiante. Estou pensando estou pensando lá na frente, mas assim, acho que a gente tem know-how para isso, né? Tenho percebido também um maior envolvimento dos docentes, né? Acho que foi bem bacana a nossa ida para o SAM, muitas pessoas, né, voltaram bastante animadas, o pessoal querendo fazer simulação. Então, acho que a gente tem que começar pensando e projetando lá na frente, que uma hora, talvez a gente não chegue naquilo que a gente projetou, mas a gente consegue ir avançando, né? Algo que foi discutido também, né, e algo que eu concordo plenamente, quando a gente pensa em simulação, vem muita mente as tecnologias, né, a gente olha aqueles laboratórios maravilhosos, a gente fica encantado, aqueles simuladores chamam muita atenção, mas não adianta nada aqueles simuladores se você não compreende a metodologia, se você não cria um ambiente seguro para os alunos, né? Então, muito mais importante do que os manequins de alta fidelidade, que custam milhões, é você ter um corpo docente bem preparado para conduzir, é você ter a simulação curricularizada. Então, não adianta estar mais escrito no currículo também que as nossas atividades elas vão envolver simulação. E aí a gente fica fazendo ações pontuais, né? Nós fizemos ontem, né, simulação de queimaduras, foi muito legal. Sempre é muito bacana, né? Acho que é sempre muito rico, mas ainda não é isso, né? A gente precisa ter a simulação curricularizada, a gente precisa ter uma disciplina que trabalhe isso ao longo